Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Søren Kierkegaard, os comprometimentos da existência. Abraão recebe uma mensagem peculiar de Deus. Ele é instruído a sacrificar seu único filho, Isaac. O dilema emocional de Abraão é palpável, pois ama seu filho, mas, sendo um homem devoto, compreende a necessidade de obedecer a Deus. Na narrativa do Gênesis no Antigo Testamento, Abraão conduz seu filho ao topo do Monte Moriá, amarra-o a um altar de pedra e está prestes a sacrificá-lo com uma faca, conforme as instruções divinas. No último instante, Deus envia um anjo para impedi-lo, substituindo o sacrifício por um carneiro encontrado nas proximidades. A lealdade de Abraão é recompensada, permitindo que seu filho permaneça vivo. Esta história transmite uma mensagem amplamente interpretada como tenha fé, obedeça a Deus e tudo se resolverá. Contudo, para o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, a situação era mais complexa. Em sua obra Temor e Tremor, Kierkegaard explora a mente de Abraão durante a jornada até a montanha, destacando as dúvidas, o medo e a angústia que ele enfrentou ao acreditar que teria que sacrificar Isaac. Kierkegaard, uma figura excêntrica em Copenhagen, era conhecido como o Sócrates dinamarquês. Seu cotidiano incluía caminhadas pela cidade, conversas com outras pessoas e noites dedicadas à escrita em sua escrivaninha iluminada por velas. Sua peculiaridade se estendia ao teatro, onde, ocasionalmente, aparecia no intervalo das peças para criar a ilusão de estar se divertindo, quando, na verdade, estava em casa, ocupado com seus escritos. Além de suas reflexões filosóficas, Kierkegaard enfrentou uma decisão angustiante em sua vida pessoal. Apaixonou-se por Regine Olsen e a pediu em casamento, mas, devido às suas preocupações sobre ser demasiadamente melancólico e religioso para o casamento, devolveu a aliança após ela aceitar. Essa decisão causou sofrimento a ambos e Kierkegaard explorou temas relacionados às escolhas de vida e à incerteza sobre as decisões corretas em grande parte de sua obra subsequente. A temática da tomada de decisões está intrínseca no título de uma das principais obras de Kierkegaard, Ou. Este livro propõe ao leitor a escolha entre uma vida de prazeres e busca pela beleza, ou uma vida baseada em normas éticas convencionais, um dilema entre o estético e o ético. Apesar disso, a fé em Deus é um tema recorrente em sua obra, conectando-se de maneira profunda com a história de Abraão. Kierkegaard enfatiza que crer em Deus não é uma decisão simples, mas sim um salto no escuro, uma escolha fundamentada na fé, muitas vezes contrária às ideias convencionais sobre o que deveríamos fazer. Na história de Abraão, Deus pede que ele ignore a moral convencional e faça um salto de fé. Embora na Bíblia Abraão seja apresentado como admirável por ignorar as normas éticas tradicionais, surge a questão: teria ele cometido um erro terrível? E se a mensagem não fosse realmente de Deus? Kierkegaard questiona se Abraão estava louco ou ouvindo vozes, destacando a incerteza intrínseca à fé. O filósofo argumenta que a fé de Abraão é notável porque ele confia em Deus acima das considerações éticas convencionais, desafiando a razão. Kierkegaard sugere que em algumas situações, deveres sociais comuns, como o dever de proteger o filho, podem ser subjugados pelo dever de obedecer a Deus. Ele destaca que a pessoa que abandona a ética em nome da fé toma uma decisão angustiante, arriscando tudo sem garantias claras dos benefícios ou da autenticidade da mensagem divina. Apesar de ser cristão, Kierkegaard criticava a igreja dinamarquesa e os cristãos complacentes, que, em sua visão, deturpavam o verdadeiro significado do cristianismo. Para ele, a religião não deveria ser uma desculpa confortável, mas uma opção dolorosa.
Sua postura provocativa e crítica, à semelhança de Sócrates, causou descontentamento entre aqueles que não apreciavam suas observações e análises. Até este ponto, compartilhei com segurança as crenças de Kierkegaard neste vídeo, mas interpretar o que ele realmente queria transmitir não é uma tarefa fácil. E essa complexidade não é sem motivo. Ele é um escritor que nos instiga a pensar por nós mesmos. Raramente escrevia sob seu próprio nome, preferindo pseudônimos. Por exemplo, em Temor e Tremor, usou o nome Johannes de Silentio, João do Silêncio. Não era apenas um disfarce para ocultar a autoria. Muitas pessoas logo descobriam que Kierkegaard estava por trás dos livros, o que provavelmente era sua intenção. Os autores fictícios de suas obras são, na verdade, personagens com suas próprias perspectivas sobre o mundo. Isso era uma das técnicas de Kierkegaard para nos fazer compreender as posições que ele discutia e nos envolver na leitura. Vemos o mundo pelos olhos do personagem, formando nossa própria opinião sobre os diferentes modos de abordar a vida. Ler Kierkegaard é quase como mergulhar em um romance, e ele frequentemente utiliza a narrativa ficcional para desenvolver suas ideias. Em Ou, o editor imaginário do livro, Victor Eremita, descreve a descoberta de um manuscrito na gaveta secreta de uma escrivaninha de segunda mão. O manuscrito é o texto principal do livro, supostamente escrito por duas pessoas diferentes, A e B. A primeira pessoa é um hedonista cujo principal objetivo é evitar o tédio pela busca constante de novas emoções. Sua história de sedução de uma jovem mulher, contada como um diário que se assemelha a um conto, reflete de certa forma a relação de Kierkegaard com Regine. Ao contrário de Kierkegaard, o hedonista está interessado apenas em seus próprios sentimentos. A segunda parte de Ou é escrita como um juiz, defendendo um estilo de vida baseado na moral. O estilo da primeira parte reflete os interesses de A, com pequenos trechos sobre arte, ópera e sedução, como se o autor não conseguisse se concentrar por muito tempo em um único assunto. A segunda parte é escrita em um estilo mais contido e prolixo, refletindo a perspectiva de vida do juiz. No estágio estético, onde o ser humano se entrega à imediatidade, não há uma consciente aceitação de um ideal. A busca pelo prazer imediato leva o esteta a dar mais importância à possibilidade de realização do que à própria realização. Existem 3 formas de manifestação no estágio estético: a sensualidade, exemplificada por Dom Juan, a dúvida, representada por Fausto, o desespero, personificado pelo judeu errante Ahasverus. No estágio ético, o ser humano se submete à lei moral e faz escolhas com base em si mesmo. Ao discutir o estágio ético, Kierkegaard menciona o marido fiel. O modo ético de vida é aquele em que o indivíduo age corretamente com a família e é trabalhador. Não se trata mais do indivíduo em busca do prazer, mas sim daquele que organiza sua vida em conformidade com o cumprimento do dever. Kierkegaard afirma: a esfera ética é uma esfera de transição, que, no entanto, não é atravessada de uma vez por todas. Ela serve como uma preparação para o estágio religioso. O estágio religioso, o último proposto por Kierkegaard, vai além do estágio ético e representa o ponto mais elevado que se pode alcançar. É, portanto, o estágio em que a realização individual se concretiza. Se no estágio ético o homem pode transgredir uma lei estabelecida por outros homens, no estágio religioso o erro é cometido contra leis estabelecidas por Deus, tornando-se assim um pecado. O estágio religioso suspende o estágio ético quando o indivíduo se depara com uma escolha que implica uma finalidade superior. Um exemplo fornecido por Kierkegaard é o de Abraão, que concorda em sacrificar seu filho para cumprir a promessa divina em que ele acredita.
Se você estiver sentindo pena de Regine Olsen após a difícil relação de idas e vindas com Kierkegaard, saiba que ela se casou com um funcionário público e parece ter levado uma vida bastante feliz. Kierkegaard, no entanto, nunca se casou, nem teve uma namorada depois do término definitivo. Ela foi verdadeiramente o grande amor dele. E a relação fracassada foi a fonte de quase tudo o que ele escreveu em sua vida curta e atormentada. Como muitos filósofos, Kierkegaard não foi amplamente aceito durante sua breve vida. Ele faleceu aos 42 anos. No entanto, no século XX, suas obras se tornaram renomadas entre os existencialistas, como Jean-Paul Sartre, que apreciava suas ideias sobre a angústia de escolher diante da ausência de diretrizes pré-existentes. Para Kierkegaard, o ponto de vista subjetivo, a experiência individual na tomada de decisões, era de extrema importância. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!